Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa live. Hoje estamos trazendo esse tema tão necessário para o debate, que é a representatividade transgênero na política e na educação. Sou a professora Rosane Bon, do Departamento de Educação Inclusiva da Pró-Reitoria de Ensino, e é um prazer, estar aqui com vocês em mais essa live do projeto Conexão no GEDES em Conversas Desconstrutivas, um projeto desenvolvido e escrito a muitas mãos do grupo de trabalho dos núcleos de gênero e diversidade sexual dos campos do IFSU e este departamento. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher cis, fenotipicamente branca, tenho cabelo avermelhado, estou com uma blusa branca e no fundo da minha sala tem uma estante com vários objetos. Ao cumprimentar, então, a todos, cumprimento a nossa vice-reitora, Veridiana Kroloff Bosenbecker, e estendo os nossos cumprimentos a todos os participantes, as nossas palestrantes, Alice Alexandre Pagan e a Lins Robalo, a mediadora Renata Porceles e ao mediador Fábio Ribeiro Mendes, e aos intérpretes Felipe e Tiago. Estamos realizando essa penúltima live do nosso projeto, a última será em dezembro, e trazendo essa importante temática no sentido de debater sobre ela, de ouvir, a Lins e a Alice, do lugar de onde elas falam, pois nós sabemos que essa baixa representatividade trans na sociedade, ela reflete o mínimo percentual de pessoas trans na política, na educação, nos negócios e nos lugares de tomadas de decisões, o que ajuda à manutenção do ciclo vicioso de preconceito, de discriminação e marginalização. Então, eu passo a palavra agora para a nossa vice-reitora, que vai fazer uma breve fala, e depois a gente retoma. Boa noite, Vê. Uma boa noite a todos e a todas, É uma grande satisfação estar nesta noite com vocês, representando o nosso magnífico reitor, o professor Flávio Nunes, na abertura de mais um evento promovido pelo Departamento de Educação Inclusiva, da Pró-Reitoria de Ensino do IFSU. Eu sou a Veridiana, sou uma mulher branca, tenho cabelos claros, olhos verdes, cabelos na altura dos ombros, estou usando uma camisa de cor telha e uso óculos de cor preta. Então, é com muita alegria que a gente recebe esse evento hoje, Este evento, ele integra o projeto de extensão Conexão no GEDES, em conversas destrutivas, como a Rosane falou, promovido pelo Departamento de Educação Inclusiva, DPEI, e também pelo grupo de trabalho dos núcleos de gênero e diversidade dos nossos vários campos. Um evento que vem de encontro à nossa política de combate à violência e ao assédio no âmbito do IFSU, da campanha IFSU Livre de Assédio. Então, eu saúdo e cumprimento a nossa chefe do Departamento de Educação Inclusiva, Rosane Bon, e em seu nome também os demais colegas desse departamento. Também saúdo e agradeço a participação dos nossos mediadores, a Renata Porceles, nossa colega do Campus Pelotas, o colega Fábio Mendes, do Campus Gravataí, que estarão fazendo a mediação desta live de hoje. Também cumprimento de forma muito especial, muito carinhosa, as nossas palestrantes convidadas, que irão abrilhantar a nossa noite com as suas valiosas contribuições, seus relatos e suas experiências. A Alice Alexandre Pagan e a Lins Robalo. Então, desde já, digo que é uma satisfação muito grande, receber vocês em nossa casa. Também saúdo e agradeço a participação dos nossos intérpretes de Libras, a Alexandra, o Felipe e o Tiago, que irão tornar esse momento acessível para toda a nossa comunidade. E da mesma forma, também saúdo e agradeço a nossa equipe, que está atuando nos bastidores para nós podermos fazer a transmissão deste evento.
Então, as nossas lives, né, elas têm abordado temas muito relevantes, temas muito necessários, temas muito sensíveis. Alguns não são muito fáceis de abordar, né, como da nossa live de hoje, que nos fará refletir sobre a representatividade transgênero na política e na educação. Digo que esses temas não são fáceis de abordar, né, porque muitas vezes, né, trazem à tona relatos de sofrimento, de lutas, mexe com algumas feridas, mas precisamos falar, né? Precisamos desses espaços de fala para levarmos à sociedade a nossa preocupação em combater todos os tipos de preconceito, né? Que precisamos aceitar as pessoas, que não podemos mais aceitar essas situações. Precisamos cada vez mais nos unir, né, para combater qualquer tipo de violência ou de assédio. E em nossa abordagem de hoje, né, que vai tratar da representatividade transgênero na política e na educação, ou, na verdade, né, da pouca ou da falta de representatividade que os indivíduos trans têm na política, né, na educação, nos negócios, e em todos os espaços, né, de representatividade. E essa baixa representatividade, né, ajuda a manutenção, a continuidade de um ciclo vicioso de preconceito, de discriminação e de marginalização destas pessoas. É um dado vergonhoso e triste, mas a gente precisa falar. Precisamos dizer que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Além desses grupos, né, acumulam também dentro da população LGBT a menor expectativa de vida, os menores níveis de escolaridade e a maior taxa de evasão escolar. Então, né, a gente precisa ter uma atenção especial, porque isso não pode continuar. Porque com pouca qualificação, né, e perseguidos pelo preconceito, pela rejeição social, as pessoas trans têm dificuldade, né, de inserção no mercado de trabalho, né, mantendo sempre escassa essa representatividade, ou às vezes inexistente. E do mesmo modo, essa dificuldade também acabará se estendendo, né, ao acesso à educação e à capacitação para o trabalho. Também dificulta o acesso à saúde, levando a pessoa trans a agravar cada vez mais, né, a sua situação de vulnerabilidade. Mas num Estado de direito, que traz em si, né, uma série de pressupostos básicos, tais como a liberdade, a igualdade, meios pelos quais buscamos garantir e defender a dignidade humana, né, que são princípios fundamentais, é preciso reconhecer que nem todos os grupos, né, podem exercer a sua cidadania. Né? Então, nesse sentido, pensando em minimizar, né, pensando em tentar corrigir essas privações, né, pensando em alertar, o IFSU sempre busca promover esses debates para sensibilizar e conscientizar a nossa comunidade, né, sobre esse tema. E nessa noite, né, então, as nossas palestrantes, a Alice, né, que é professora do Departamento de Ciências Biológicas, né, Federal de Sergipe, né, também atua, andei vendo, né, o seu currículo, vários movimentos, né, conscientização, né, muitos debates importantes, muitas lutas que ela trava. Também a Liz, né, que é assistente social da Unipampa, vereadora, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, de São Borja, e foi uma das 3 mulheres, né, eleitas vereadoras no Rio Grande do Sul. Né, entre tantos, né, apenas, né, 3 mulheres trans foram eleitas. Então, ó, elas irão se juntar, né, a nós hoje, né, compartilhando suas experiências, né, trazendo suas lutas, seus desafios e principalmente mostrando, né, que é possível vencer esses obstáculos, né, porque vocês são vencedoras, vocês hoje, né, nos inspiram a continuarmos juntos com vocês, né, na busca do respeito e igualdade de direitos para todos e para todas. Então, mais uma vez, muito obrigada por estarem conosco, sejam muito bem-vindas à nossa casa e desejo uma excelente palestra para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Veri. Obrigada por estar sempre presente conosco, né? A tua presença é sempre muito importante para nós. Nós que agradecemos, é uma satisfação. Então, dando continuidade, né, à nossa live, eu vou passar a palavra, então, para os colegas que serão mediadores dessa noite, que é a colega Renata Porceles, do Campus Pelotas.
licenciada em Artes Visuais, especialista, mestre e doutoranda em Educação pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense e técnica dos núcleos de ações afirmativas do Campus Pelotas. E também ao colega Fábio Ribeiro Mendes, do Campus Gravataí, graduado em Filosofia e Direito, mestre e doutor em Filosofia, todos pela URGS, né, Fábio? E nosso professor de Filosofia no Campus Gravataí. Uma boa noite a vocês. Acredito que agora vocês devam se dividir, né, no trabalho. E passo a palavra, então, para vocês os dois e desejo que todos tenhamos um excelente evento. Bom, então, em primeiro lugar, eu saúdo os colegas e todas as pessoas envolvidas. Eu sou Fábio Mendes, vou fazer minha descrição. Eu sou um homem branco, cabelo castanho e barba, uso óculos, estou no meu escritório com uma camisa azul. E eu estou aqui para apresentar com muita satisfação a Alice Pagano. Ela é licenciada em Biologia e doutora em Educação, professora associada no Departamento de Ciências Biológicas da UFS e orientadora no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática e na Rede Nordeste de Ensino, no nível de doutorado. É uma mulher transgênera com experiência em pesquisa e extensão nos campos de formação de professores de ciências, tecnologias de avaliação em larga escala e educação em saúde. O foco das pesquisas se dá na compreensão da afetividade e das perspectivas de gênero no aprendizado das ciências. Então, Alice, é um prazer te receber e a palavra está contigo. Boa noite a todas, todes e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Só uma dúvida, eu já faço agora a minha fala completa ou já, né? Pode, tá. Isso, a gente programou aqui em 25 minutos, eu vou aparecer aqui quando chegar no momento, mas pode falar à vontade. Eu sou uma mulher transgênera, eu estou usando uma blusa preta de alça, atrás de mim tem uma porta, sou de pele branca, uso uma tiara no cabelo de cor caqui, uso óculos e batom vermelho. É um prazer imenso estar com vocês nessa tarde. Agradeço ao IFSU pelo convite, parabenizo os organizadores do evento. Eu acho que é muito importante trazermos as nossas falas, né, de pessoas trans, especialmente sobre essa temática da representatividade. Para mim é um grande desafio falar junto com o Lins Robalo, que é uma pessoa que muito me inspira, né, e que tem um trabalho que transcende o Rio Grande do Sul e que faz assim eco, né, com Sergipe, que é o lugar onde eu tenho residido, e fico muito feliz por estar nessa mesa, nessa noite com ela. Acho que o meu ativismo ainda está engatinhando se comparado com o dela, e talvez por isso mesmo eu preferi começar, porque tenho certeza que ela fará uma fala ainda muito mais profunda. Mas quando me pediram para falar sobre representatividade trans, eu me preocupei em pensar um pouco também, né, em alguns dados, né, do que a gente pensa sobre a população trans no Brasil, né? Então, eu recolhi alguns dados. Por exemplo, tem uma pesquisa da Unesp de Botucatu que mostra que nós somos pessoas trans e não binárias no Brasil, cerca de 2% da população. Embora tenha estudos que mostrem um pouco mais, mas isso daria mais ou menos 3 milhões de pessoas, o que não é pouca coisa, né? Então, nós precisamos realmente ter essa visibilidade, né? Teríamos um número maior de não binários do que transgêneras ainda nessa contagem. Se nós buscarmos dados, por exemplo, como o da Folha, que foi apresentado em 2019 pelo jornalista Diego Moreira, né? A gente teve em um ano cerca de 2.033 pessoas trans mudando de nome, né? Após a possibilidade de mudança em cartório. Nós não precisamos mais entrar com processos judiciais para essa mudança, que é um grande ganho para o movimento LGBTQIA+, no Brasil.
Tem outro dado da Folha, por exemplo, da jornalista Letícia Ferreira, de 2020, que coloca que 90% da população trans trabalhando na prostituição como fonte de renda, né? E o grande problema é que, por vezes, essa prostituição ela é compulsória, né? Não seria um caso apenas de escolha em atuar nessa profissão, uma profissão tão digna quanto qualquer outra, né? Infelizmente, que ainda não é regulamentada em nosso país. Contudo, há ainda, né, essa compulsoriedade, especialmente para muitas mulheres trans, caminharem para esse trabalho, especialmente, por vezes, né, considerando expulsão nos ambientes familiares, religiosos e escolares, né, e a educação, que é o tópico que, para mim, é mais importante de falar nessa noite, até porque eu tenho trabalhado com formação de professores de ciências, né, a partir dessa epistemologia, desse olhar como uma pessoa trans aqui no Brasil, né? Outro dado que a gente pode apresentar também foi de Silvia Lupe e Veras, um estudo feito com dados de 2014 e 2015, onde eles investigaram, por exemplo, homens trans, publicaram na revista Ciência e Saúde Coletiva de 2020, de 672 homens trans investigados no estado de São Paulo, 82,3% trabalha, contudo, apenas 16,7% desses homens trans tem trabalho formal registrado, né? E são todos os sujeitos da pesquisa, eles tinham pelo menos 12 anos de escolarização, ou seja, pelo menos ensino médio para mais superior, nunca tinham sido presos, né? E a gente percebe que são um grupo que tem aí a característica realmente da população ativa para o mercado de trabalho, mas que, infelizmente, a grande maioria está no mercado informal. E a gente sabe que o preconceito, né, com a relação à transgeneridade é um importante fator para a causa desse processo de exclusão das pessoas transgêneras não binárias nos trabalhos, né? Um dado interessante também é que essa proporção de 2%, ela se repete também, tanto em capitais como em cidades do interior, né? Isso é bem interessante. Outro dado também da Agência Brasil, que foi produzido pela ANTRA, né, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é um órgão que tem atuado bastante na defesa da população trans no Brasil. Ano passado, nós tivemos 175 assassinatos de pessoas trans no Brasil. Então, isso ainda nos coloca no ranking como o país que mais mata pessoas trans, né? 78% dessas pessoas assassinadas eram negras, sendo 72% profissionais do sexo, né? Então, a gente tem não apenas a prostituição compulsória, mas também o assassinato das pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. E, além disso, a gente sofre também o suicídio compulsório, né? Que muitos de nós, por não entenderem que nós temos um lugar ao sol nesse planeta, né? Então, somos diariamente bombardeados com perguntas do tipo: por que você existe do jeito que existe? Ou mesmo, né, com insinuações de que a gente não deveria existir nesse planeta, e isso, por vezes, tem levado, inclusive, ao suicídio. Lembrando que viver para a população trans é um ato de resistência, né? A gente tem 6 vezes mais suicídios de pessoas LGBTQIA+, do que de pessoas heterossexuais cisgêneras, né, por exemplo. Então, para a ANTRA, isso tudo tem a ver com o processo de subalternização da população transgênero e não binária, especialmente por não termos naturalizado a diversidade nos espaços públicos. Eu acho que essa frase é importantíssima para o tema da noite, né? Naturalização da diversidade. Então, quando a gente fala de representação de pessoas trans, representatividade de pessoas trans, a gente fala da importância de pessoas transgêneras, travestis, não binários, ocuparem espaços de visibilidade na sociedade, para que outras pessoas também possam se perceber nesses espaços e construírem a autoestima de que podem estar ali, podem circular por escolha, né, e que devem, né, por escolha, e também por políticas públicas, obviamente, que não basta só a escolha, mas nos diferentes postos de atuação de lideranças na nossa sociedade.
A questão é que quando a gente fala de diversidade, a gente fala de liberdade. E muita gente acha que liberdade significa libertinagem, significa bagunça, né? Tem aquela frase famosa, né? Travesti não é bagunça, mas travesti é liberdade. E a população trans representa uma grande crítica aos sistemas padronizadores implantados pela colonialidade no nosso país, né? Nós temos uma escola que nos padroniza, né? Os alunos todos têm que ser ali, né, quietinhos na sala de aula, né? Por vezes a gente não tem voz, por vezes a gente, né, tem uma padronização que é construída pela escola dentro da sala de aula. Durante muitos anos, essa escola era formada principalmente por pessoas brancas, né? Tanto que hoje a gente tem lutado por políticas de cotas étnico-raciais e também para a diversidade de gêneros, porque a gente precisa trazer maior diversidade para essa padronização, né? A igreja é um instrumento padronizador, a família patriarcal é um instrumento de padronização, muitas, né, especialmente as mulheres dentro dessas famílias são muito sofrem, né, muitas pressões. E é interessante que eu mesma, conforme fui transicionando isso já aos 35 anos, hoje eu tenho 41, senti muito essa pressão, né? Então, primeiro era a luta para ser reconhecida como mulher, e num segundo momento, quando eu, né, sou aceita como mulher nos contextos onde eu atuo e onde eu vivo, eu começo a receber também toda essa pressão para a padronização do que é ser mulher, né? Então, se você usa uma roupa muito curta, né, ou uma alça, você corre o risco, um batom vermelho, né, corre o risco de ser tida como vulgar, ou se você usa uma roupa muito fechada, aí você é tida como uma velha coroca, né? Então, vários comentários desses, né, aparecem de forma que eu me lembro que eu me sentia muito perdida, né, de como eu iria me apresentar diante de tantas pressões, inclusive de pessoas amigas que tentavam me ajudar, né, a me encaixar nesses papéis da mulher na sociedade patriarcal brasileira, né? E aí isso traz uma questão que eu acho bem interessante, né, que a representatividade da pessoa trans, ela, de certa forma, não serve apenas para outras pessoas trans, ela também vai servir para que pessoas cisgêneras também reflitam na sociedade. Quando a gente fala das caixinhas da binaridade, né, do masculino e do feminino, ninguém está totalmente dentro dessas caixinhas, né? A gente tem atravessado essas caixinhas como pessoas transgêneras, as não binárias não se recusam a entrar nessas caixinhas, mas eu me pergunto se realmente existem pessoas que estão confortáveis dentro dessas caixinhas binárias da binaridade. A gente tem mulheres que são oprimidas pelas famílias, pelos amigos. Uma mulher solteira que sai com um casal, eu me lembro que eu saía sempre com casais, quando eu me identificava como homem gay, e depois que me assumo mulher transgênera, eu já não conseguia mais sair com amigos heterossexuais casais, por exemplo, porque isso gerava ciúme, transtorno, briga, competição, enfim, várias cenas que fizeram com que eu repensasse com quem eu iria sair depois da minha transição, né? Então, a gente tem muito o que fazer nessa representatividade, não só para trazer para as crianças trans, para trazer para as pessoas trans que é possível ocuparmos espaços, como nas universidades, na política, nas lideranças, mas, ao mesmo tempo, também mostrarmos que esse espaço da caixinha dicotômica também não dá para ser ocupado por ninguém, né? Eu vou trazer alguns exemplos sobre isso. Mas, no que diz respeito à educação, também alguns dados, né, do Instituto Brasileiro de Educação, o IBTE, de 2020, onde coloca que existem 165 professores e professoras trans no Brasil, em 15 estados, e cerca de 2.199 alunos. Eu acho muito pouco, né? E se a gente pensar também quantos desses alunos, alunas e alunos têm evadido da escola, especialmente por não encontrarem o seu lugar ali. Então, uma pesquisadora transgênera, chamada Luma Nogueira de Andrade, uma pessoa fantástica, professora da Unilab, e ela, na tese de doutorado, ela descreveu o que ela chama de pedagogia da violência, né? Que quando as escolas, por não saberem lidar, ou por lidarem com
a transgeneridade, a não-binaridade de maneira padronizadora, acabam criando algumas violências que fazem com que pessoas não binárias e trans sejam retiradas das escolas ou mesmo desistam dessas escolas, né? Por exemplo, o uso do banheiro, né? O uso do banheiro na escola, o uso do banheiro público, é sempre uma dificuldade. Várias crianças e adolescentes trans, às vezes, sofrem pressões da escola, na verdade, não necessariamente da escola, mas das famílias dos colegas, de que não podem usar o banheiro de acordo com o gênero com os quais se identificam, né? E aí você vê relatos, por exemplo, de criarem banheiros especiais ou permitirem que alunos né, não binários e trans usem, por exemplo, o banheiro de professores, que é uma forma também de exclusão, né, que é uma forma de mostrar que a pessoa nela não cabe ali naquele espaço de alguma forma, o que é muito grave. Eu até brinco e falo assim, gente, mas as pessoas às vezes não se sentem confortáveis com a mulher trans no banheiro feminino, né? Não se sentem confortáveis comigo no banheiro feminino. E aí eu falo, eu não me sinto confortável no banheiro feminino com ninguém, né? Porque os banheiros, da forma que são projetados, são muito desumanizadoras, né? Você tem uma arquitetura ali que te expõe, que te desumaniza, né? Você faz seu xixi, faz ali as suas necessidades fisiológicas, e a pessoa do lado está sentindo o cheiro, está ouvindo barulho, né? Então, quem é que fica num espaço desses à vontade, né? E a gente vê nas escolas quantas meninas, às vezes, não têm, meninas cis e meninos trans que não têm condições sequer de terem absorventes, né? Então, a gente tem tanta questão ligada a essa discussão do banheiro mais importante do que dizer quem é que precisa ou não precisa ocupar aquele espaço. Na verdade, como que aquele espaço é digno para a ocupação de todos nós, né? Eu acho que a pergunta deveria ser essa, né? E a gente se esquece um pouco disso, né? E essa pedagogia da violência também tem a ver, às vezes, quando a família, né, não reconhece o nome social daquela criança, adolescente, a própria escola também não reconhece por conta da família, ou às vezes a família até reconhece, a escola não reconhece, né? Agora já existem leis que obrigam as escolas a aceitarem o nome social, decretos, mas ainda tem professores que se recusam, ainda tem escolas que se recusam, enfim. São espaços ainda de disputa, né, nas escolas, infelizmente. E é uma coisa que não dá trabalho a ninguém, né, aceitar o nome de alguém, enfim, como a pessoa gosta de ser chamada, né? E aí, voltando, então, para esse aspecto das exclusões nas escolas, a gente, então, tem criado ali corpos abjetos, né, corpos que parece que não são dignos de ocuparem aqueles espaços, né? Corpos que, por vezes, são até hipersexualizados, né, também. E você acaba sofrendo assédio também nesses lugares de trabalho, de escola, enfim. Eu mesma, recentemente, estava discutindo com amigas, né, por que não ter uma foto de biquíni no meu Instagram profissional, né? E eu falo, eu sou inteira, né, que eu gosto de dizer que eu não faço formação profissional, eu faço formação de pessoas que trabalham. Eu acho importante termos as nossas inteirezas, né? Termos pessoas inteiras em todos os espaços. Uma freira, professora, né? Eu quero ser uma mulher inteira. Então, isso também me propõe a usar o batom vermelho, né, na live, ou mesmo, né, colocar o biquíni ali, a foto de biquíni no meu Instagram, que eu uso também para publicar meus artigos, para publicar os links das minhas lives, enfim. Inclusive, quem quiser acessar é o @prof.alicepagam. Mas eu acabei retirando a foto, porque eu comecei a sofrer assédio no privado, né? Pessoas desconhecidas, homens, às vezes, que não usavam nem fotos, ou não se apresentavam, então começaram a assediar. E aí você também fica na dúvida, né, dessa violência que você começa a sofrer, o medo que a gente acaba tendo quando a gente também se expõe, se coloca nesse espaço de disputa e de abertura das caixinhas, né? Então, um ato tão simples e que a gente ainda tem muito que andar. Então, essa questão da diversidade, eu acho que quando a gente ouve a pessoa trans, a gente começa a se tocar também de coisas que, às vezes, por termos crescido como mulher cis, homem cis, no contexto patriarcal, a gente naturalizou e não sente muito isso. Quando a gente começa a conversar, e vários amigos, amigas e amigas que eu tenho, a gente começa a trocar ideias, e quando eu coloco as impressões que eu tenho das opressões que eu
vivo, às vezes por me reconhecer como mulher e me apresentar como mulher. Então, né, como que isso dói, e as amigas começam a falar. Então eu falo assim, só porque eu sou travesti, os homens ficam mexendo comigo na rua, tem que ficar atravessando rua quando tem homens na beira da calçada. E aí minhas amigas dizem, bem-vindo ao clube, né? Toda mulher passa por isso, né? Então a gente vê essa coisa do corpo padronizado, né? As mulheres trans só são, os homens não gostam de apresentar publicamente mulheres trans, mas aí isso acontece com a mulher obesa, isso acontece com a mulher que tem deficiência, isso acontece com a mulher de maior idade, né? Enfim, então há muita padronização que precisa ser rompida e há muita diversidade que precisa ser construída, né? Então nós temos ainda que olhar para a diferença, mas com o olho, né? O olho no peixe e outro como que é aquele ditado, né? Enfim, que é olhar para o outro, mas olhar para a gente. O autoconhecimento acho que é uma palavra importante para a gente pensar essas questões na educação, por exemplo, né? Eu mesma me lembro que sempre fui uma pesquisadora muito agressiva quando eu me identificava como homem cis, e daquela que brigava por recursos, brigava, né, por alunos, por laboratório, e achava que o que eu fazia na ciência ia salvar o mundo, né? Aquela coisa de trabalhar, lutar, mas era tudo muito fora, né? Era uma forma de não olhar para mim, né? Contudo, conforme eu fui me aceitando mulher trans, fui me transicionando, fui me descobrindo, né? Deixando fluir essa feminilidade que meu corpo queria né? Fazer fluir, e comecei a tomar contato comigo mesma, eu comecei a ter feedbacks bem interessantes. Por exemplo, um dia uma colega minha da Federal do Maranhão me ligou, emocionada, foi falar sobre mulheres na ciência, e me colocou uma palestra como exemplo de mulher pesquisadora, mulher cientista. E havia uma moça trans na plateia que se emocionou, se sentiu representada e ficou muito feliz, que era aluna do curso de Ciências Biológicas de lá. E ela me ligou super feliz, dizendo, olha que bacana, né? E isso me trouxe umas coisas tipo, né? O fato de eu ser quem eu sou plenamente, me sentir plena comigo mesmo, me amar, né? Viver quem realmente eu sou, isso vai afetar contextos que às vezes inimagináveis, né? Então eu lá de Sergipe afetei a vida de uma pessoa lá no Maranhão, sem menor esforço. Então não precisava mais brigar pelo recurso do laboratório, pelos estagiários, porque a nossa existência ela é política quando nós somos trans e não binários, mas eu diria que a existência de qualquer pessoa, seja ela cis, trans, de qual letra, né, do coletivo que se tenha, se nós somos realmente quem nós somos, nós inspiramos outras pessoas, né? Então, eu gosto muito de usar a palavra transcender, né? Que trans não apenas de transgênera, que eu falo, né? Me tratam por transgênera, mas eu acho que eu transcendo tantas outras dicotomias. E sempre que a gente está falando de dicotomia, a gente está falando de um duplo onde um está explorando o outro, né? Por exemplo, a dicotomia bem e mal, né? Sempre acha que o bem é mais importante que o mal, né? Como se existissem pessoas realmente totalmente boas ou totalmente más, o que é uma falácia, né? A dicotomia ser humano e natureza, né? Como se nós fôssemos o oposto do restante dos seres vivos do planeta, e por isso nós temos liberdade para explorar, dominar e consumir outros seres, e ao mesmo tempo consumir nossa própria espécie, porque nós animalizamos também as pessoas da nossa espécie, né? A gente usa termos do tipo, né, o trabalho alegra a vida, mas o valor do homem é o trabalho, e aí da mulher é maternidade, né? Então a gente coloca o homem no espaço público, na cultura, e a mulher no biológico, no parir, né? Então a mulher mais animalizada que o homem, né? Então a pessoa trans é um grande órgão genital, estão muito mais preocupados que órgão genital a gente tem do que o que a gente faz, o que a gente pensa, as coisas que a gente traz para o mundo de uma maneira bacana, né? Então a gente acaba sendo ressignificada, ontologizada em espaços mais tidos como animalizados, né? Então, são questões que a gente pode
pensando, né? Então, quando a gente transcende as dicotomias, e aí eu gosto de dizer, eu sou mais que transgênero, né? Transcendente, e vejo muitas mulheres que também transcendem, né? Então, eu vejo a mulher, por exemplo, minha mãe, que adotou minha irmã 40 anos atrás, em um tempo que a mulher precisava parir para ser mulher, ela transcendeu o conceito de mulher. Antes disso, ser mulher, o que era? Ser filha, mãe, esposa, né? Então, as mulheres que trabalham. Nós tivemos aqui a fala de uma vice-reitora, mulher, né? Ela transcende esse conceito de que mulher só deve ser filha, mãe, esposa, né? E ela é uma grande líder, né? Aquela mulher que decide, por exemplo, não ter filhos e que as pessoas acusam, as pessoas, né, assediam e violentam simbolicamente essa mulher, enfim. Então, a gente tem que entender que a representatividade trans, ela tem a ver com esse espaço do transcender, de sairmos da caixinha, né? Eu me lembro daquela historinha da Cinderela, que tem que caber o pezinho no sapatinho de cristal, né? E as irmãzinhas dela chegam e cortavam a pontinha do dedo, a pontinha do calcanhar para os pés caberem ali no sapatinho de cristal. E eu acho que é hora da gente meter o martelo nesse sapatinho de cristal, gente, botar uma sandalinha confortável e sair por aí feliz, né? A gente vê tantas pessoas, por exemplo, cisgênero heterossexuais dentro dos armários, né? Eu tenho um conhecido meu que, quer dizer, eu conhecia ele quando ele estava casado, enfim, e ele perdeu um casamento onde ele amava a esposa, ela amava ele, porque ele não conseguia ter uma relação afetiva com ela, porque ele gostava de ser dominado, né, em um tipo de relação sadomasoquista, por exemplo, e ele não conseguiu expor isso para ela, ele não conseguiu sair do armário para viver isso, né, com a devida afetividade, e ele foi perder um casamento lindo por conta de não conseguir se abrir, não conseguir ser a pessoa que ele era, né? Enfim, a gente até analisa as pessoas pelo que falta, né? A gente fala das deficiências, né? Mas deficiências com relação a quê, né? Gosto das pesquisas, por exemplo, do professor Éder Pires de Camargo, com pessoas cegas, e o professor Éder também é cego, e no ensino de física, onde ele mostra como que uma pessoa cega consegue abstrair conceitos de física que vão muito além de uma pessoa vidente, né? Então, quem será que tem deficiência, né? Então, porque tem toda uma forma de pensar o mundo que é muito adequada aos conceitos da física. Então, ele acaba usando alunos cegos, por exemplo, para ensinar alunos videntes a irem além das abstrações, né? Então, quando a gente fala em representatividade, a gente tem que falar, então, em diversidade, a gente tem que falar em descolonizar, até porque não existe normal. Eu acho que a ideia de normal ela tem que ser abolida, né? Porque todos nós somos especiais, cada um com a sua representatividade transcendendo. Era isso que eu tinha para trazer. Obrigado. Bom, Alice, muito obrigado. Estou aqui com as minhas perguntas já feitas aqui, querendo me manifestar, mas vamos agora escutar. Eu vou chamar a Renata para apresentar a Lince e a gente dá seguimento. Obrigado, Alice. Obrigada, Alice. Vou chamar agora a Lins Robalo, que é uma mulher trans, mestre em Ciências Sociais pela PUC, formada em Serviço Social pela Fundação Universidade Federal do Pampa, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conselheira de Saúde e Assistência Social, coordenadora da Girassol Amigos da Diversidade, especialista em violência intrafamiliar e especialista em comunicação não violenta e cultura da paz, mentora do Elas no Poder, mentorada pela RAPS, Rede de Ação Política e Sustentabilidade, e Eu Acredito, captadora de recursos e vereadora da cidade de São Borja. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, dividindo esta noite com pessoas tão queridas e com o Instituto Federal, o IFSU, né? Falando sobre esse espaço. Bom, eu vou fazer minha autodescrição.
Eu sou uma mulher travesti, negra, de cabelos longos, escuros, olhos escuros. Estou com um vestido numa estamparia africana, comemorando o último dia do mês negro, da consciência negra, e ao fundo tem uma parede branca. É um prazer imenso estar aqui conversando e falando após a professora que abriu essa live e após todos os outros professores que aqui estiveram. Nós fomos convidadas para falar um pouco sobre as nossas experiências e sobre as nossas reflexões críticas e pontuais sobre a questão da representatividade na política, na educação, o que nos faz refletir sobre inúmeros pontos que são importantes nesse processo. Primeiro, eu gostaria de retomar também que é uma questão, para além de ser das pautas LGBTQIA+, da pauta da travestilidade, da transexualidade, também das pautas raciais, né? A gente conseguir perceber e definir que representatividade não é o mesmo que representação, né? Então, quando a gente pauta a representatividade, a gente pauta a existência desses corpos diferentes, desses corpos dissidentes, desses corpos com cores, com diversidade, com tamanhos, com bagagens históricas, culturais, dentro dos espaços que são considerados espaços destinados à cis-heteronormatividade, à branquitude e à padronização, né? E representação é aquilo que fazem com esses corpos dissidentes, com esses corpos diferentes, quando utilizam da nossa corporificação, da nossa materialidade e expressam um saber em cima daquilo que emerge da nossa existência. Não nos permitem a entrada, não nos permitem a fala, mas representam as nossas dores nesses espaços. E a gente precisa, de alguma forma, romper com isso, né? Eu tenho dito já, eu ando meio revoltada com várias coisas, mas faz parte do processo dos movimentos sociais e populares. Eu tenho dito em várias palestras, quando me convidam, não me convidem para mim falar sobre as minhas dores, me convidem para que eu possa, conjuntamente com vocês, aliados a mim nesse processo de transformação da sociedade, sentarmos e buscarmos estratégias possíveis para que a transformação seja efetiva, para que a gente não seja mais representada, mas que a gente tenha representatividade nos espaços de poder, nos espaços aonde a cis-heteronormatividade e a branquitude se instalou e definiu como sendo espaços seus da padronização de corpo, da padronização de cor, da padronização econômica, da padronização territorial. A gente precisa entender a diversidade que nós somos, primeiramente, né, a diversidade humana que nós somos, a partir da nossa cor, a partir dos territórios que ocupamos, a partir das vivências que conseguimos trazer para o contexto, para o convívio social e societário, e a partir desse entendimento do que é diversidade, a gente, então, pautar as diversidades dentro desse contexto de forma unitária, e daí a gente falar, assim, de representação individual, representação étnico-racial, representação LGBTQIA+, representação trans, representação de territórios. Mas primeiro a gente precisa entender essa diversidade de modo geral, né? Que a gente ainda percebe num país em que nós vivemos, ainda existem muitas diferenças e muitas situações de afastamento e de compreensão sobre a humanidade do outro. E a gente precisa entender isso nesse contexto, nesse bojo social.
né? E dentro dessa ideia da gente se entender enquanto diversos, e daí depois de se entender enquanto diversos, se entender as diversidades especificamente, a gente precisa passar a questionar: há um lugar ideal para ser? Há um lugar ideal para existir? E a partir desses questionamentos de ser, estar e existir, né, ou de ser e existir, a gente começa a pensar o que nós precisamos desconstruir nessa ideia de que há lugares definidos para os nossos corpos, de que há lugares definidos para as nossas existências, de que há espaços, né, como já foi falado, há espaços para nossa materialização enquanto indivíduos. E daí a gente conseguir entender que a gente precisa fazer um processo de derretimento dessa cis heteronormatividade ou desse espaço padronizado da sociedade, né, derreter ou desconstruir ele e construir a partir das nossas vivências, dos nossos olhares individuais e coletivos, esses espaços novos com a previsão da existência dos nossos corpos. E daí a gente tem que frisar também que só vai existir efetivamente uma transformação quando a gente conseguir materializar a nossa existência no cotidiano urbano, na vida cotidiana, né? Que a gente consiga, de alguma forma, existir dentro desse contexto sem que a gente exista enquanto esquisito, sem que a gente exista enquanto estranho, porque a gente ainda é perseguido ou a gente ainda tem os nossos direitos violados porque existe uma certa estranheza sobre a nossa existência. A padronização ou o conservadorismo no olhar que é mergulhado dentro desse machismo cultural, dessa estrutura machista que define lugares, que define padrões, que define corporalidades, né? Não consegue nos enxergar como parte desse processo. Então, a gente ainda ocupa, dentro desse contexto, o lugar do estranho, o lugar do esquisito e, principalmente, o lugar daquilo que não tem espaço dentro do convívio social, coletivo e comunitário. Dizia eu numa avaliação de um TCC há uns 2 dias atrás, fazendo uma leitura do TCC, da especialização, que falava sobre gênero, da importância da gente existir no dia, da gente compartilhar a vida cotidiana, né? Isso tudo está dentro ainda da perspectiva do que é representatividade, né? Como a gente vai estar representado dentro disso. A importância da gente existir no dia, no cotidiano da vida urbana. Porque, como a vice-reitora apresentou no início, existem processos que são muito antagônicos da nossa existência dentro desse convívio social, desse convívio que é individual, mas que é coletivo. E daí eu retomo alguns deles e acrescento outros. Primeiro, nós vivemos num país em que o consumo da pornografia de corpos trans é imenso. Existe um acesso recorrente de consumo nas redes de pornografia, de desejo, objetificação do nosso corpo, dessa pornografia trans. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive num país em que as pessoas travestis e transexuais são as que mais morrem.
essas mesmas pessoas que produzem o material de desejo do objeto de desejo sexual e afetivo ou de interesse e curiosidade da cis-heteronormatividade é também a mesma pessoa que a cis-heteronormatividade renega a existência. E quando renega a existência, tenta a todo custo tirar ela do convívio social. E daí a gente tem esses dados que são alarmantes sobre mortes e sobre o quanto é perigoso ser uma pessoa travesti, transgênera ou trans no nosso país. Esta relação da objetificação do corpo das pessoas trans também fica evidente na relação cotidiana que eu estava falando anteriormente. Porque os mesmos que consomem os corpos travestidos, os corpos transexuais, nas ruas da prostituição, corpos sem etiquetas e, obviamente, não etiquetados, são objetos de consumo que não vão para a declaração do imposto de renda, esses mesmos que mantêm e que consomem esse produto objetificado enquanto mercado na rua e sobre o sexo, né, como um produto do sexo, são os mesmos que não aceitam que nós possamos dividir a calçada no dia com as suas famílias, com os seus filhos e com as suas esposas. Quando, na maioria das vezes, no turno inverso, aceitam a existência dos nossos corpos. E daí a gente tem mais um processo antagônico da vida trans na sociedade. Não nos querem dividindo a calçada de dia com as suas famílias, mas nos querem enquanto objetos na mesma calçada à noite. Não nos aceitam enquanto vida possível na sociedade, mas nos aceitam enquanto produto não etiquetado de consumo que não vai para o seu imposto de renda no mercado da noite. Então, toda vez que me chamam para falar sobre representatividade na política e sobre esse espaço que eu estou ocupando hoje, que é provisório, eu costumo dizer, ele se deu por um emaranhado de situações que fortaleceram a existência, a resistência e a persistência deste corpo neste conjunto de ações sociais que pensa cotidianamente que estratégias vão ser criadas para que eu não suba, para que eu não exista e para que ninguém me veja. E daí eu sou um conjunto de mulheres e de homens que têm lutado historicamente no nosso país para que hoje, nesta noite, assim como na Câmara de Vereadores, na academia, quando eu passei, e no meu serviço público, eu possa ocupar esses cargos e esses espaços e ser ouvida. Mas, para isso, nós tivemos mais de 30 anos de mulheres travestis que batalhavam de noite, lutavam contra um sistema público de segurança pública que tentava prendê-las por vadiagem na década de 80 e de 90, que sobreviveram ao advento do HIV/AIDS e que, ao sair da noite, ainda encontravam forças para construir uma narrativa de existência que possibilitasse a minha condução a esse espaço.
a esses espaços que hoje eu ocupo. Não é fácil superar as estratégias da cis-heteronormatividade e da branquitude em tentar, todo o tempo, nos atacar e nos enfraquecer nos processos de avanços sociais e de representatividade. Mas a gente tem tido, historicamente, essas representações que nos enchem de orgulho e que nos dão sentido do que nós queremos para as gerações após a nossa existência. Eu entrei na Câmara de Vereadores, sou a primeira mulher travesti, a primeira mulher que vem da periferia, a primeira mulher negra a ocupar esse espaço no Legislativo Municipal. Eu não quero ser a primeira, mas também não quero também sair e ser a última a ocupar esse espaço. Eu quero que outras mulheres venham ocupar junto comigo agora, por isso que nossa mandata tem muitas pessoas trans, mas eu quero também construir uma narrativa política para que outras mulheres travestis ou transexuais e homens trans venham a ocupar esse espaço político. Eu preciso continuar a condução desse espaço e dessas narrativas, histórias, em que representação não é representatividade. E que representação importa porque as pessoas que não se enxergam nos espaços pensam que aquele espaço não lhes é permitido. E quando se enxergam nesse lugar, enquanto representadas por alguém igual a elas, elas conseguem pensar aquele lugar como um lugar possível. Eu, quando entro para a academia para estudar, para fazer serviço social, alço em mim outras mulheres e outras pessoas LGBTs que ocuparam a academia e que me fizeram eu entender que era possível eu ocupar aquele lugar, sim. Se não houvessem nunca ocupado aquele lugar, eu talvez me questionaria, será que posso ou será que não posso? Em não saber da existência de outras pessoas. Então, a gente precisa pensar estratégias pedagógicas de utilizar nossa existência e ela propor a resistência e a reflexão. Porque as nossas presenças, enquanto professoras na academia, enquanto pessoas na política, enquanto pessoas nas artes, enquanto pessoas no serviço público, faz com que haja um saber pedagógico sendo construído e constituído a partir da nossa existência. É necessário esse processo. Ele é dolorido? Algumas pessoas podem perguntar, e eu respondo, mas é necessário. Haverá uma dor para os primeiros que ocuparão esses espaços, que romperão esses paradigmas, que romperão esses processos antagônicos, haverá muita dor, mas é necessário. A pedagogia nos ensina que, a partir dela, a gente, ao mesmo tempo que, e a pedagogia freiana, nos ensina que, a partir dela, é possível ensinar e aprender. E quanto a gente ensina, enquanto a gente aprende, a gente transforma os indivíduos e os lugares. E quantos indivíduos passam por esse processo pedagógico das nossas existências, não entendem elas enquanto necessárias e potentes, eles farão tudo para que a gente seja, mais uma vez, invisibilizada, silenciada e apagada dentro do processo. Mas haverão aliados. E esses aliados aprenderão junto conosco, conjuntamente conosco, os processos de transformação. E ao sair desse processo reflexivo e crítico, pedagógico sobre as nossas existências, nessas instituições cis-heteronormativizadas,
e brancas que, seguindo um rito conservador, não nos previam enquanto indivíduos e agora tem que conviver com a nossa existência, esses que aceitam o processo de aprendizado pedagógico da nossa existência sairão e levarão esse saber para os processos das suas vidas. E daí eu gostaria de dizer o seguinte sobre a questão dos riscos. E me dói isso, porque eu disse isso para professores PhDs e doutores numa banca de seleção para o doutorado, que eu fiz em Ciências Sociais, do qual eu não aceitei entrar, porque a pergunta feita a mim foi a seguinte: se eu largaria o meu concurso público para fazer o doutorado. E, de pronto, sem pensar muito, eu respondi para aqueles doutores e para aqueles pós-doutores que me viam ali sentada na frente deles e que não conseguiam refletir a existência e a resistência daquele corpo sentado na frente deles. De pronto, eu respondi que eu não largaria. E eles se viram espantados, porque na realidade estão praticamente todos os dias ouvindo as pessoas dizerem o quanto querem a academia e o quanto querem o doutoramento, e me questionaram por que eu não largaria. E daí eu lhes respondo: porque os títulos não nos garantem segurança na sociedade em que nós vivemos. Nosso dinheiro ou o nosso saber, ele não nos garante segurança. Ao alçar mão de um emprego, eu volto para um final de uma fila de superação em que os corpos travestis e transexuais e transgêneros têm que romper. Na sociedade em que nós vivemos, antes de eu sofrer a violência, ninguém vai me questionar quais os títulos que você tem, quantas línguas você fala, qual o seu lugar de produção de renda nessa sociedade. Sem esse momento de fala, eu sou apenas uma travesti. Eu sou lida como todas as outras irmãs que estão na rua. Eu sou a travesti. Primeiro, eu sou a travesti negra da periferia. Primeiro, eu sou aquela que tem que estar na noite, objetificada, vendendo o seu corpo por ser preto ainda a valores menores que as travestis brancas. Primeiro, eu sou aquela que a sociedade não pergunta, apenas empurra compulsoriamente à prostituição. E talvez depois de todos os direitos violados e de todas as violações e sofrimentos, alguém pode perguntar, mas ela não é igual a todas as outras. Mas daí o compulsório já está sendo feito sobre o nosso corpo. O que nós temos que fazer? Nós, eu, a professora, outras mulheres travestis e transexuais que estão nessa luta, que estão na prostituição, estão na luta pela narrativa, que não estão na prostituição, estão na luta pela narrativa, que estão construindo um saber com o seu corpo e com a sua existência. O que nós temos que fazer? Nós temos por obrigação que rasgar esse tecido social que encobre a nossa existência e que protege o conservadorismo e suas irremediáveis justificativas às violações, para então falarmos sobre a nossa existência. Ressignificar a nossa existência é olhar para o caminho, olhar para trás e querer que as dores que nós carregamos, das inúmeras reflexões que temos, das inúmeras vezes que nos questionamos, das inúmeras vezes que foram questionados, que questionaram a nossa existência,
para olhar para frente e encontrar um sentido diferente sobre nós e sobre nossas irmãs, e aí conseguirmos efetivamente ser livres. Penso, e para fechar a minha fala, vou retomar sobre a questão inicial, sobre representatividade e representação. Penso que nós não temos mais tempo para sermos personagens de novela, reproduzidos por mulheres cis heteronormativas ou homens cis heteronormativos, fazendo uma representação da nossa existência trans ou LGBTQIA+. Nós precisamos existir efetivamente como atrizes e atores, existir efetivamente como sujeitos e sujeitas dentro da sociedade. E só a partir daí nós deixaremos de ser representados, assim como a negritude foi duramente representada nas artes durante séculos, e hoje, finalmente, pelo menos isso, um preto consegue ser preto nas artes e na vida, lutando pela sua existência, e a gente também precisa fazer isso dentro da existência das travestilidades e das transexualidades. Obrigado. Obrigada, Lins. Agora nós vamos abrir para perguntas. Eu gostaria de chamar novamente a Alice. Obrigada, Alice. Nós vamos abrir agora para as perguntas que surgiram no chat do canal. Eu vou ler a primeira para vocês e vocês podem responder conforme acharem que vão se familiarizar com elas, tá? Como fazer do espaço escolar, bem como outros espaços institucionais e sociais, espaços de fato inclusivos e não apenas assimilacionistas? Bom, quando a gente fala em inclusão assimilacionista, a gente está simplesmente colocando para dentro, né, a pessoa que é tida como diferente, sem necessariamente uma transformação daquele espaço, né, para aceitação das diferenças, né? Eu tenho discutido isso bastante na ciência, até coloquei um link ali no chat do YouTube, onde eu publiquei um capítulo onde eu falo um pouco disso, né? Como que, quando a gente pensa a ciência hoje, como que as habilidades que a gente espera de um cientista, elas estão associadas aos marcadores de gênero masculino, né? E como que essa ciência ainda é masculina, infelizmente, né? E aí a gente cria prêmios como Mulheres na Ciência, que na verdade só vão contar quantas publicações essa mulher teve e o quanto de citações ela teve, e que não vai problematizar a existência dessa mulher nesse espaço tido como masculino. Então, a gente está sendo assimilacionista quando a gente cria esse tipo de coisa, né? Então, eu só estou premiando a mulher mais adaptada ao contexto de um homem, dos homens, né? E não é isso que a gente quer. Então, quando a gente pensa em escola, é óbvio que é um contexto extremamente complexo, né? E não é numa palestra que a gente resolve isso. Mas eu gosto de dar um passo, assim, que eu acho importante, né? Essa questão do autoconhecimento eu acho importante, porque na escola a gente só pergunta se o aluno está entendendo, né? E a gente esquece de perguntar como esse aluno está se sentindo, né? A gente esquece de perguntar como nós, professores, estamos nos sentindo, né? Eu acho que nos abrirmos para esse autoconhecimento, para essa troca, pensarmos espaços de coletivos, mesmo políticos, dentro das escolas, estimularmos que as vozes estudantis sejam ouvidas, né? Eu acho que tudo isso pode gerar transformação, né? Então, há muita inovação inclusiva que pode acontecer, ou seja, aquela que parte da fala da pessoa que está na situação de diversidade, né? Então,
abrir esse espaço, ajudar as pessoas a aprenderem a falar sobre si, aprendemos nós, professores, a falarmos sobre nós. Eu acho que tudo isso pode ser um grande passo, um grande primeiro passo, né? Mas a complexidade é muito grande, a gente precisa realmente de debates mais profundos sobre isso. Mas do ponto de vista pedagógico e didático, eu acho que pode ser um caminho, né? Então, como eu estou me sentindo? Como você está se sentindo? Fica aí uma pergunta importante para a gente refletir. Eu concordo com a Alice, eu também eu fiz magistério e esse campo da educação, para mim, é um campo muito rico das discussões, principalmente dessas discussões que a gente faz hoje. Né? A gente está aqui, olha para te ver como é a profundidade que a Alice diz, é realmente assim, muito profundo. Praticamente chegar no centro da Terra, né? Porque nós estamos aqui discutindo sobre diferença e sobre existência dos corpos travestis, transgêneros e transexuais dentro do espaço educacional, da política, mas existem outros corpos que estão no contexto do conservadorismo, que sofrem também ainda porque não conseguiram superar esse processo. As mulheres cis, por exemplo, né? Se a gente falar, a Alice falou muito bem, se tu falar sobre pesquisador ou cientista, tu está falando da materialidade do homem dentro desse contexto. A mesma coisa se tu falar de política, tu automaticamente materializa a personificação da masculinidade, porque é o lugar, é o campo constituído para os homens, na cabeça deles, obviamente, é o campo constituído para os homens em que os corpos das mulheres cis, que são suas companheiras, não há uma previsão de existência delas ali com voz efetiva. Então, a gente tá discutindo as nossas representatividades, as nossas representações, que as mulheres vêm há muito tempo discutindo e que ainda tem que superar muita coisa. E daí eu trago uma reflexão sobre a abertura da fala da Alice, quando ela diz todes, né? Quando ela diz todos e todes sejam bem-vindos, ou se apresenta. A linguística, ela muda, né? A nossa língua, ela se transforma. E as pessoas não conseguem compreender isso, que é o básico. Que no estado do Rio Grande do Sul existe uma metodologia linguística e que no Sudeste existe outra metodologia linguística. Não é a mesma reprodução linguística. E a gente ainda tem gente, num contexto perverso de conservadorismo, dizendo não, a gente não pode usar todes, isso é mudar a língua. Como mudar a língua? Nós temos quantos estados e quantas metodologias linguísticas nesse país? Então, a gente está falando de que língua padrão a gente está falando? Não existe uma língua padrão num país como o nosso. Né? Não existe uma forma de ser mulher num país como o nosso. Não existe uma forma de ser preta ou preta num país como o nosso. E a gente está discutindo ainda questões em que existe um conservadorismo muito arraigado que tenta a todo custo manter esse padrão que tem por ponto final manter o poder dos homens sobre todas as outras massas. E daí eu digo dos homens masculinos, machistas, quando eles não querem discutir lá em 2015, nos planos municipais de educação, a questão de gênero, na realidade eles não querem discutir o quanto o machismo é perverso com todos os outros corpos que não são masculinos. Muito bem. Deixa eu colocar aqui a próxima pergunta. A gente recebeu aqui uma lista de perguntas. Vamos ver como é que a gente consegue lidar com elas aqui. Pergunta: qual o impacto da escola na trajetória de vida das pessoas trans? Acho que é interessante vocês falarem também da experiência de vocês, como é que foi na trajetória de vida de vocês e como é que vocês acham que está hoje em dia.
eu não posso falar desse lugar. Primeiro, porque o processo de transição, da minha transição, se deu dentro da academia. Então, eu já tinha passado da educação fundamental e básica. Toda vez que que as pessoas me questionam como foi ser, quais foram as violências que tu sofreu na escola por ser LGBT, eu sempre remeto o seguinte: eu fui descobrir as violências pela minha questão afetivo-sexual diversa quando eu tinha entre 12 e 13 anos de idade, que é o momento em que a gente está na puberdade. Mas eu descobri o sentido da violência quando eu entrei na escola, porque a negritude é algo que me vem primeiro. E que, dentro dos contextos de violação, a gente não pode tirar a cor e deixar em casa. Né? Então, eu aprendi primeiro a superar as violências sendo preta. Depois veio a questão das relações afetivas sexuais diversas. Mas eu peguei ainda um final de uma geração, eu tenho 38 anos de idade, eu peguei ali um final de uma geração em que a gente ainda era muito silenciada na escola. Né? A gente não era compreendida e a gente não tinha a quem falar. Porque as vivências LGBTQIA+, eram ainda muito ridicularizadas. A gente era o personagem da Zorra Total, a gente era o personagem da comédia, a gente era aquele que ria da própria desgraça sempre. Então, era muito ruim a gente assumir a nossa sexualidade. Eu assumi a minha sexualidade efetivamente com 19 anos. E eu comecei o meu processo de transição com 26 anos de idade. Já era muito tardio. Eu já tinha perdido toda uma juventude, uma puberdade, dentro de uma caixinha do dito armário, né? Mas dentro de uma caixa de silenciamentos. Eu não podia falar que eu sentia afeto amoroso pelos meus pares meninos. Eu não podia contar isso para os meninos, eu não podia contar isso para as meninas, eu não podia abrir isso para os meus familiares. Tudo era arriscado. Eu não podia falar para os professores. Né? E hoje eu vejo que a gente tem, na nossa sociedade, eu digo, Sam Borja, a Girassol tem 14 anos, que é um movimento social que a gente trabalha, e ele, assim, acolhe as pautas LGBTQIA+. Então, de 14 anos para cá, quando a gente fala muitas vezes, toca mesmo na mesma tecla sempre, a sociedade muda, ela se transforma. E a gente consegue ver jovens sendo jovens, vivendo a sua adolescência na diversidade. Então, não serão adultos vivendo uma adolescência tardia. Serão adultos que viverão uma juventude e que aprenderão com as dores da juventude e com as experiências da juventude para serem adultos e enfrentar os desafios da vida adulta. Mas existem inúmeros riscos, porque as meninas travestis e transexuais, elas estão expostas a um processo ainda de objetificação dos seus corpos. E o fato de elas serem jovens, estarem emancipadas e empoderadas sobre a sua existência, serem sujeitas da sua existência, também não lhes garante segurança de que a sociedade maior, essa sociedade conservadora, não vá tentar cotidianamente ceifar a existência, a voz delas e produzir uma prostituição compulsória como lugar delas. Elas terão de ser muito resistentes. A ANTRA, nesse ano que apresentou os dados sobre mortes e violências em pessoas travestis e transexuais, conseguiu trazer para nós os dados sobre as violências contra jovens adolescentes trans no nosso país. E é de uma perversidade a gente perceber que, tanto quanto nós estamos em risco de sermos mortas por conta da nossa vivência e da nossa identidade, elas também estão.
E o fato delas serem jovens e terem o ECA ou outras legislações que as protegem não garante que elas sejam objetos de risco também às suas vidas. Eu tive uma trajetória parecida com o que Lins coloca dela também, né? Minha transição aconteceu, eu já era professora universitária aos 35 anos, mas o que eu acho interessante é que eu já era mulher trans desde a infância e não tinha consciência disso, né? Meu corpo, ele trazia essa feminilidade, né? Então, o espaço feminino sempre me foi mais agradável só que havia, então, um processo inconsciente, às vezes consciente também, das pessoas que estavam ali naquela escola, de garantirem que ocupasse o espaço devido. Então, sempre aquela coisa, fale como homem, ande como homem, haja como homem, né? No campo de futebol, eu era quem levava os trancos mais duros, porque tinha que, né, ser firme. Tem até algumas ecofeministas que eu pesquiso que elas dizem que a masculinidade é construída com a extirpação da compaixão, né? A gente faz muito isso quando a gente começa a treinar essa falta de compaixão na formação do homem duro com relação a outros seres vivos, né? A crueldade com os outros animais. E esse trabalho foi muito forte na minha infância ali na escola, né? Embora eu não fosse consciente a minha transgeneridade. Eu acho que esse é o maior problema, né? A gente tem que lidar com isso sem saber muito bem quem nós somos. A gente já descobre o que a gente não é, porque fale como homem, não sou homem, anda como homem, não sou homem. E o que eu sou, né? E aí esse espaço, você tem que estar no espaço do homem, mas o espaço do homem é hostil a mim. Por exemplo, o banheiro masculino, acho que eu fui 2 vezes durante a minha trajetória toda na escola, porque era um espaço hostil. Lá eu era assediada, lá eu tinha risco de ser estuprada, porque a feminilidade estava exalando, né? Então, essa consciência é muito complicada. Eu vejo algumas transformações. Há escolas que já têm tido alguns trabalhos interessantes, mas a grande maioria continua a mesma coisa, né? Prefere se calar e invisibilizar. Eu acho que essa palavra invisibilidade ela é muito importante para a gente pensar a criança trans na escola. Só que invisibilizar é muito cruel, né? Tem gente que fala assim, briga comigo, né? Mas não me ignore, né? Ser ignorada, ser invisibilizada é muito ruim, né? Então, acho que isso é o pior de tudo. Eu me sentia meio que isso, um ser invisível não encaixado. E ali no estudo é que eu encontrava meu lugar, porque eu podia fantasiar, ler, estudar, e ali eu consegui, então, a continuidade do meu processo de escolarização, porque era na abstração desses outros mundos que eu criava nos meus estudos é que me dava força para continuar, né? Mas ainda é diferente de outras pessoas que vivem esse processo todo já consciente, transicionado. E aí eu não sei como falar. Mas tem um caso que eu acho bacana de uma amiga minha de Aracaju, que recentemente ela me escreveu dizendo que, nas palavras dela, né, eu acho que minha filha é menino. E aí a filha com 11 anos manifestou para a mãe, né, os seios já estavam aparecendo, e ela falou, olha, minha filha disse isso quando era menor e agora está muito grave, porque ela está muito deprimida. Você acha que eu tenho algum profissional que pode conversar comigo, com ela, para a gente entender isso? Aí eu indiquei Sofia Fávero, que é psicóloga transgênera maravilhosa, fez mestrado aí na URGS, enfim, acho que está fazendo doutorado, isso eu não tenho certeza, mas escreveu um livro, inclusive, sobre criança trans, e acho que vale a pena buscar. Tem outro livro também que eu acho interessante buscar, da Luma Nogueira de Andrade, que chama-se Travestis na Escola, Sujeitamento e Resistência à Ordem Normativa, de 2015, enfim. Mas aí essa moça foi atrás da Sofia Fávero, passado um tempo ela já veio com outro discurso, né? Dizendo assim, Alice, foi maravilhoso não só para o meu filho, e aí já chamou de filho, como para toda a família esse processo terapêutico de aceitação. E aí logo ela já publicou no Instagram, né, o novo nome do filho né, já toda aquela aceitação da família. Então já é uma família que tem um filho de 11 anos de idade que está na escola, que vai passar sim por processos de bullying, de pressões, mas que tem consciência de quem ele é, e uma família que está também buscando essa consciência aí
para o apoio comum. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu sei que é uma exceção, em vista do que a gente tem visto, mas é uma história que eu acho que vale a pena relatar aqui, né? Que traz uma esperança para a gente. Obrigada, gurias. Obrigada, Alice. Eu fiquei assim com um sentimento muito bom, porque eu tenho uma filha travesti não binária que está em processo de transição agora, então nós estamos recém nos acostumando a chamá-la no feminino e inclusive ela me pediu que se vocês possam dar alguma dica de grupo de pessoas trans e travestis que ela possa participar e que outras pessoas também possam, que estejam nos assistindo, usufruir disso, seria legal. Eu vou fazer a próxima pergunta para vocês e, infelizmente, a gente não vai conseguir dar conta de todas as perguntas que chegaram em função do tempo, mas vamos a uma última pergunta. Vocês percebem diferença na inclusão social e na visibilidade e representatividade de mulheres trans em comparação com homens trans? Geralmente, o homem trans ele tem menos visibilidade, né? Mas é difícil para a gente falar, seria legal um homem trans falar sobre isso aqui, né? Mas nos debates, a gente fala em trans, geralmente é a travesti, né? Então, a mulher trans travesti que aparece nos debates, né? Isso é muito comum. Com relação a alunos e alunas lá da UFES, por exemplo, onde eu trabalho, a Federal de Sergipe, os meninos geralmente, os meninos trans, eles, os que eu conheço pelo menos lá, eles se preocupam muito com a passibilidade. Inclusive, às vezes eu até me surpreendo, assim, né? Quando eu descubro que algum é trans, porque eles, né, passam muito despercebidos ali, né? Então, e as meninas já percebo que não, que já tem um pouco mais dessa coisa da não binaridade, já tem, enfim. Mas eu acho que é um debate ainda que tem que ser trazido, que é essa questão do homem trans, né? Eu tento me colocar no lugar dos meninos, né? Eu acho que é muito mais fácil, por exemplo, para mim, ir para um banheiro feminino, e mesmo que alguma mulher não se sinta à vontade comigo, ela não vai me espancar, né? Enquanto que um menino trans num banheiro masculino, sei lá, né? Eu fico me perguntando, sei que banheiro é um dos pontos, mas eu fico pensando um pouco sobre essas questões. Mas não cabe também eu falar sobre menino trans, que eu não dou conta aqui desse lugar, né? Mas é isso, mas eu acho que sim, que há invisibilidade maior do menino, sim. Eu também estou no mesmo contexto da Liz. Eu acho que a gente precisa, quando houver essa necessidade da fala sobre corpos tão constituídos, tão distintos, a gente precisa também dar espaço de fala para eles, né? E realmente, assim, eu penso que existe uma certa invisibilidade, né, dos homens trans nesse processo, embora eu vejo o seguinte: os homens trans têm uma apropriação da sua narrativa, da constituição narrativa, muito mais voltada para vinda da academia, né? A grande maioria dos homens trans que eu conheço, principalmente, primeiro estiveram na academia ou estão na academia, constituíram uma boa narrativa, então eles conseguem, enquanto sujeitos, apresentar com mais propriedade esse espaço que eles ocupam dentro da sociedade. Eu gostaria de fazer uma outra reflexão, e daí pode ser para englobar, né, para finalizar e englobar todas essas questões que a gente debateu nessa noite, da importância da gente romper com a questão, com o sistema de tolerância sobre as nossas existências, né? Porque a gente ouve muito, né? Eu não tenho nada contra, eu não tenho nenhum problema, eu não sou preconceituoso, eu não sou preconceituosa, né? Isso está num contexto de tolerância. As pessoas não nos aceitam, não nos respeitam, toleram a nossa existência.
né? E, para além desta tolerância, a gente precisa que as pessoas respeitem as nossas existências, né? Então, que elas não tentem justificar. Eu ainda digo isso para as pessoas, para os amigos muito próximos. Quando tu não sabe, é melhor que tu questione do que tu cometa um erro grotesco, por exemplo, por não querer questionar, por achar que eu vou me ofender pelo questionamento. Porque o questionamento demonstra o teu interesse em querer mudar, né? Em querer aprender, em querer entender. O problema maior é quando a gente percebe que as pessoas não querem aprender, não têm interesse de saber sobre as nossas vivências, sobre as nossas existências e continuam errando, e a gente recorrentemente tem que continuar corrigindo elas para que a nossa existência seja efetiva. Então a gente não tem mais, não precisa, no tempo que nós estamos vivendo, essa vivência da tolerância ela é inaceitável. A gente precisa que as pessoas respeitem as nossas existências e que, a partir dessa respeitabilidade, a gente consiga falar com mais tranquilidade, questionar, porque daí eu acho que é normal, quando a gente respeita o outro, a gente questiona, né? E questionar tem esse sentido de mostrar o nosso interesse em aprender e em nos transformar. Só com relação à sugestão de grupos e tal, que foi colocado, tem em Aracaju um projeto que eu acho bem bacana, que é o projeto Remonta, que é uma clínica especializada em pessoas LGBTQIA+, com tratamentos de baixo custo também, e que tem grupos, reuniões, grupos de discussão, que pode ser bacana para quem se interessar. Eles fazem muita coisa online também, não só para Aracaju. E eu conheço lá também a Casa Amor, né, que foi fundada pela Linda Brasil, que também é vereadora em Aracaju e que foi uma das mais votadas, na verdade, a vereadora mais votada em Aracaju, né, nessa última eleição. E uma amiga querida que eu amo muito. E lá no projeto Casa Amor também tem bastante atividades para pessoas LGBTQIA+. E eu imagino que é questão de procurar que nas cidades vários projetos têm sido construídos nesse sentido, né? E fica muito gostoso esses coletivos e esses processos de debate, de apoio mútuo que a gente tem construído. Deixa eu falar um pouco também da Girassol e dos grupos que eu acompanho. Eu acho que é de extrema importância para pessoas LGBTQIA+, porque, principalmente pessoas travestis e transexuais, eu entrei no movimento social transnacional em 2010, quando eu fui fazer a minha dissertação do mestrado, e que a minha pesquisa falava sobre as vivências das pessoas travestis e transexuais e a questão do nome social, que naquele tempo ainda não era nome civil, era nome social que a gente debatia. E daí eu entrei e conheci a ANTRA, conheci a Rede Trans, conheci o Fórum Nacional de Pessoas Travestis e Homens Trans Negros e Negras, que é o FONATRANS, né? Conheci a BGLT e outras instituições nacionais. Eu acho que essas instituições são fundamentais para a gente seguir. Elas têm redes sociais, Instagram, e tem perfil no Facebook, né? A ANTRA, a Rede Trans, FONATRANS, a BGLT, porque são lugares onde a nacional está, onde todos os movimentos nacionais se encontram. Falar um pouco sobre a Girassol. Nós temos o movimento social Girassol Amigos na Diversidade aqui em São Borja, que é um movimento de 14 anos, e dentro do movimento Girassol nós temos o ambulatório de saúde LGBTQIA+, saúde integral LGBTQIA+. Não é um ambulatório transexualizador, é um ambulatório que fala sobre pautas LGBTQIA+, e sobre vivências dentro da sociedade. Quando a gente usa o termo integral, a gente usa justamente para a gente trazer dentro do processo de prevenção e saúde, prevenção, promoção e proteção à saúde, trazer os familiares para dentro desse processo. Que não adianta a gente garantir a bola, o medicamento, né, a caixinha de hormonioterapia ou o processo de acompanhamento pedagógico, psicológico, médico, clínico e de assistente social, sem que a gente trabalhe a família, para que a família consiga compreender as transformações que esse indivíduo vai sofrer e que esse indivíduo consiga se fortalecer também para poder dar respostas à sociedade sobre as suas transformações sociais.
Então, a gente precisa trazer para dentro desse contexto de prevenção e saúde todo o conjunto familiar. Porque se a gente dá o medicamento, e esse medicamento vai promover transformações e adequações no corpo desse jovem LGBT, ele precisa que a família compreenda, porque os índices de suicídio do nosso país, das pessoas travestis e transexuais e de homens trans, que são o maior índice de suicídio são de homens trans, é porque as famílias não conseguem compreender, as famílias e a sociedade, compreender os processos de transformação, o que provoca um sofrimento que é muito grande na vida das pessoas trans e que leva elas a tomar decisões de suicídio ou de automutilação. Então, a gente precisa pautar isso como um processo de prevenção em saúde. E dizer que a Girassol tem Instagram, que é @girassoldiversidade, e tem a página no Facebook, que é Girassol, Amigos na Diversidade. Então, nos sigam, acompanhem as nossas redes, que vocês vão ver uma galera jovem. Agora a gente tem um grupo de jovens com 80 jovens, e 80 jovens que são dos 13 aos 60 anos de idade, porque a juventude também não tem nada a ver com idade. Tem a ver como a gente se vê, tem a ver como a gente se sente na sociedade. Bom, então, Alice Lins, a gente agradece demais a presença de vocês aqui. Eu acho que foi uma oportunidade de aprendizado e reflexão bastante importante dentro desse trabalho que tem sido realizado. E, bom, né, eu vou precisar encerrar aqui. Deixa eu colocar que a gente agradece a Alicia Lins, aos participantes, a gente agradece as pessoas do campus Pelotas, Gravataí, Jaguarão, Passo Fundo, Sapucaí e Bagé pela participação. A gente agradece também a CCS pelo suporte técnico e os intérpretes de Libras, o Felipe e o Thiago, e também todos os colaboradores que estão nos bastidores. A gente finaliza também convidando a todos ao projeto Conexão no GEDS, no dia 16 agora de dezembro, né, no 8º Seminário dos Direitos Humanos, com o tema Violência Escolar e Direitos Humanos, Fato, Fake e Efetividade. Acho que é afetividade, bom, as duas. Gente, então, eu não sei, Renata, se quer também né, dar uma boa noite. Eu mando um beijo muito grande para as duas, para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado por ter me convidado. Eu que agradeço. Ter recebido o convite para participar. Eu, um homem cis aqui no meio, pensei, cara, tem tanto que aprender, e realmente, né, sempre um aprendizado muito grande, e agradeço imensamente. Quero agradecer especialmente as gurias pela fala tão maravilhosa, que sempre nos faz aprender muito. Eu sou fãzona da Lins, agora estou fãzona da Alice, que é a primeira vez que eu vejo falar. E quero agradecer também todos os participantes e principalmente agradecer pelo convite, por estar mediando essa gente tão maravilhosa. Obrigada, gente. Então tá, gente. Boa noite, então. E até a próxima.